Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Com certeza você já ouviu essa frase de Jesus. Mas hoje, sob os ensinamentos da lua cheia, eu quero parafrasear o mestre e te dizer o seguinte: conhecereis a sua verdade e a sua verdade vos libertará. Já deu um tremor aí dentro? Já subiu aquele fogo no peito e você pensou: não, Aline, não é assim. A verdade é uma só. Se você tem fama de ser a senhora da verdade, ou se pelo contrário você sente que gostaria de ter mais convicção nas suas próprias crenças, fica comigo até o final. Nós ainda estamos sob o efeito dessa lua cheia no signo de Sagitário, o signo que busca a verdade e o sentido da vida. E hoje eu vou te mostrar como a busca por uma verdade universal pode estar destruindo as suas relações. E mais, no final vou te contar uma história afrodiaspórica linda que vai mudar completamente a forma como você enxerga quem pensa diferente de você. Em um dos vídeos dessa alunação, nós conversamos sobre valores. Só que eu sei que encontrar nossos valores reais dá trabalho, pelo menos deu para mim. Às vezes a gente não sabe por onde começar. E essa lua cheia trouxe a lanterna que faltava. No vídeo Buscar sua melhor versão pode estar te adoecendo? Olhando para a energia de Touro, eu te disse para olhar ao seu redor. O que está na sua vida hoje é o que você tem valorizado, mesmo que você não perceba. Mas fazer esse exercício dói, né? Porque ele exige olhar para as nossas sombras e não só para as coisas bonitas que a gente acha que valoriza e estão perto de nós. Então, para facilitar, vamos fazer esse mesmo exercício, só que olhando para as suas verdades. Pensa comigo. O que é verdade absoluta para você? O que é aquilo que você defende com unhas e dentes? Quando você lista as suas verdades, algo se revela. Seus valores que estavam ocultos. Deixa eu te dar 3 exemplos práticos. O primeiro é a verdade de que, abre aspas, pessoas não deveriam brigar, discutir, porque isso me tira do centro, eu fico muito ansiosa, muito triste. Qual é o valor escondido aqui? O valor aqui é a paz e a diplomacia. A gente vê isso em menor grau no nosso cotidiano, nas discussões, quando o caldo engrossa e a gente começa a falar um pouquinho mais alto, por exemplo. E em maior grau, a gente está falando das guerras que dividem o mundo. O segundo exemplo é uma verdade que eu defendo, ou seja, que faz muito sentido para mim, que é a vida não é útil. Essa frase foi sintetizada pela sabedoria do Ailton Krenak, caminha na contramão da lógica do nosso sistema econômico atual, que tenta nos transformar em máquinas de produzir. É a mesma verdade que a Mariana Santana traz tão bem no livro dela: quem dá conta de tudo não dá conta de si mesmo. Se essa também é uma verdade para você, o valor oculto aqui é o antiprodutivismo. A vida tem valor por si mesma para mim, não porque a gente está performando de maneira infinita. Falando nisso, me conta aqui nos comentários qual é o seu signo, que eu vou te responder revelando um valor seu que talvez ainda esteja oculto. O terceiro exemplo é a verdade de que, abre aspas, as pessoas deveriam ser mais transparentes porque você odeia falsidade ou meias palavras, fecha aspas. O valor oculto aqui é a sinceridade e a lealdade, consegue perceber? O que você chama de verdade é um valor sagrado para você. E o passo seguinte é pegar esse valor e fazer ele ser real no seu dia a dia, a partir da sua ação no mundo. Antes de ter essa clareza, o que nós fazemos, e foi algo que experimentei na minha vida por muitos anos, é que a gente fica esperando que todo mundo haja da forma que faz sentido pra gente. E aí você se angustia quando o mundo entra em guerra, por exemplo, ou quando você presencia pessoas discutindo, ou quando você vê pessoas que genuinamente tiram do esforço do trabalho o seu sentido de vida. Quando você sabe que esse é o seu valor, você passa a se alimentar dele e naturalmente se sente nutrida por ele. Ou seja, você passa a ser a paz, você passa a ser o antiprodutivismo, a lealdade e naturalmente para de exigir que o outro tenha o mesmo valor que você. Vamos ser realistas? Eu tenho certeza que você conhece pessoas que se intitulam barraqueiras e amam um barraco. A minha mãe é uma dessas, inclusive. E aqui entra um ensinamento precioso do pensador Antônio Bispo. Nós não precisamos que as pessoas pensem como nós.
Eu quero que você pense como eu, caso isso faça sentido para você. Caso contrário, nós podemos coexistir. O mundo cabe. O mundo cabe todas as verdades, porque a verdade não é universal, ela é localizada. Ela é a verdade de uma organização, de uma igreja, de um povo, de uma cultura, de um país, ou em menor grau, a sua verdade. Ainda nessa verdade sobre não violência, que também é uma verdade para mim, inclusive, eu aprendi muito com o exemplo do Gandhi na Índia. Ele ficou mundialmente conhecido por usar a resistência não violenta para liderar a campanha pela independência do seu país contra o Reino Unido. Mas repare bem, ele não tentou enfiar a verdade dele goela abaixo de ninguém. Os discursos dele eram firmes, mas extremamente calmos, pausados e de tom suave. Ele simplesmente viveu com extrema integridade aquilo que era verdade para ele. Ele foi um ativista e um líder que agiu e viveu isso. E foi justamente o ato de viver a sua verdade que inspirou tantas mentes pelo mundo, inclusive Martin Luther King, nos Estados Unidos, que adaptou esse conceito para liderar o movimento pelos direitos civis. A liberdade que nós tanto queremos para nós, para ser ética, precisa ser a mesma liberdade que a gente deseja para os outros. Se eu quero ser livre para pensar e viver a minha verdade, eu preciso dar essa liberdade para quem está do meu lado. Quando a gente se torna juiz da verdade alheia, a gente perde o relacionamento, a gente perde o envolvimento com a vida. Em vez de pontes, nós construímos muros. E muros não conectam verdades, muros só servem para isolar. E para fechar essa reflexão com a energia de Sagitário, eu quero te deixar um segredo, uma semente. Deixa eu te contar uma história afrodiaspórica agora. Conta-se que no princípio de tudo, o Orum e o Aie, o mundo espiritual e o material, viviam em perfeita simbiose. Não havia separação entre céu e terra. E entre céu e terra existia um grande espelho da verdade. Tudo o que acontecia no mundo espiritual se refletia perfeitamente na terra. Por causa disso, não existiam dúvidas, não existiam mentiras nem ilusões. O mundo era nítido. Mas um dia, uma jovem trabalhadora chamada Mahura estava ajudando sua mãe a pilar inhame. Em um momento de distração ou cansaço, Mahura levantou demais a mão pesada do pilão de madeira. O golpe foi tão alto e forte que bateu em cheio no espelho da verdade, que ficava fixado no céu. O espelho espatifou em milhões de pedaços, que choveram e caíram por toda a extensão da terra. Desesperada e chorando, Mahura foi pedir perdão ao Deus Supremo, o Lodumaré. Ele a ouviu com profunda calma, acolheu seu pranto, mas explicou que aquele incidente mudaria a história da humanidade para sempre. A partir daquele dia, não existiria mais uma verdade única e absoluta na Terra. Sabe por quê? Porque cada ser humano que caminhava pelo mundo pegou um caco daquele espelho quebrado no chão e passou a enxergar a vida inteira através daquele pequeno pedaço. O seu pedaço de espelho reflete algo real? Sim, mas é apenas um caco. E perceba que coisa bonita, quando eu trago para vocês o pensamento do Ailton Krenak, as palavras de Mariana Santana, a filosofia de Antônio Bispo, as lições do Gandhi, o que eu estou fazendo aqui nesse canal é exatamente criar pontes entre esses saberes. Nós estamos emaranhando essas teias, conectando esses diferentes cacos de espelho para enxergar uma imagem maior e mais bonita da vida. Para a gente reconstruir o espelho original, nós não podemos tentar quebrar o caco do vizinho. Isso só vai gerar mais divisão, consegue perceber? Também não podemos dizer que o dele é mentira. Nós precisamos somar os pedaços, criar pontes. É na escuta e no respeito que a grande verdade se faz. Então, nesta lua cheia em Sagitário, eu te convido, honre o seu caco de espelho, viva o valor que ele te aponta, mas olhe com curiosidade e respeito para o caco de espelho do outro. É assim que a gente se conecta de verdade. Eu vou ficando por aqui. Não deixe de me contar o seu signo nos comentários para que eu possa te revelar talvez um segredo que esteja oculto e que tem conexão com o valor seu. Um beijo no seu coração e até o próximo vídeo.